Vanderlei Deusdedit Abud, eu sou procuradora de justiça, sou casada com um procurador de justiça aposentado, atualmente advogado, Marco Vinícius Petreluzzi. Eu nasci em São Paulo, eu costumo dizer, eu sou paulista, paulistana, acho que ninguém é mais paulista do que eu, que nasci na Avenida Paulista, na Promatre Paulista e estudei na Universidade de São Paulo. Então eu sou aquela paulistana convicta e que amo muito a minha cidade, né? E meus pais, meio que tradicional da história do povo brasileiro e do povo paulista, do povo de São Paulo. Meu pai, filho de imigrantes árabe, e minha mãe de portugueses. Então, eles são brasileiros, nascidos aqui. Se conheceram, se casaram e tiveram muitos filhos, que eu sou a sexta filha. E aí sempre quis fazer direito. E fiz direito e terminar direito eu percebi que eu não tinha perfil para advogar e que eu gostava mesmo era de atuar no Ministério Público. Prestei concurso em 1980 e felizmente fui aprovada. Os ídolos da gente sempre são os pais, né? Meu pai, sempre eu tive muita ligação com ele, mas tinha uma ótima ligação com a minha mãe, enfim, uma família muito unida, uma família tradicionalmente árabe, muito unida, apesar de minha mãe ser portuguesa, filha de portugueses. Mas eu fui aquela criança, apesar de ter um temperamento bastante irreverente, eu fui aquela criança tradicional que era apaixonada por Papai Noel, tinha sua boneca, brincava de boneca. Então, me lembro bem da meu apreço pela época do Natal. Eu sempre gostei, até hoje eu gosto muito da época do Natal. Acho que é uma época que desperta nas pessoas um sentimento humanitário que devia ser o ano inteiro e tal. Mas é isso, eu nunca fui muito de cultuar pessoas ou coisas. Os meus ídolos são defensores de direitos humanos, os defensores da democracia. E isso, para mim, é o norte da minha vida política, pessoal, e por tudo que eu lutei na minha juventude e agora, no outono da minha vida, em que eu continuo, felizmente, firme e lutando sempre por uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Quando eu entrei na faculdade, essa questão de referência, havia uma referência e que, felizmente, ao longo de toda a sua vida, mostrou que ele fez jus a todo o apreço que nós, estudantes, tínhamos por ele, que era o Dalmo de Abreu Dallari. E ele era professor nosso do primeiro ano da faculdade, da Teoria Geral do Direito, e ele também estava defendendo a cátedra na época, que se chamava cátedra, lá na faculdade. Então, todos nós torcíamos por ele. E ele foi uma referência para nós, uma referência para jovens que ingressam na faculdade, perceber um professor com uma convicção imensa, intensa na democracia, nos direitos humanos. E eu entrei na faculdade na época da ditadura, né? Então, era importante para nós. E havia também o professor Goffredo, o Teles, né, que é conhecido, que fazia aquela aula inaugural e encantava todos nós. Também um democrata, também alguém que trouxe valores muito importantes para nós, mas o professor Dalmo, ele tinha uma configuração política mais ativista, mais militante, e que ele foi se demonstrando ao longo de toda a sua carreira, tanto política quanto acadêmica. Então, essas foram as grandes referências, apesar de que nós tivemos também professores importantes, sob o ponto de vista jurídico. Eu fui aluna do Washington de Barros Monteiro, que era o professor dos livros que a gente estudava na faculdade. Enfim, havia professores que eram os autores de livros importantes, mas as referências que eu posso indicar e que forjaram também, ajudaram a forjar a nossa personalidade, foram esses dois professores.
Eu percebi que eu não tinha perfil para advogar. Eu não seria uma boa advogada, por quê? Porque o advogado exerce uma função fundamental para a ordem democrática, a importância do advogado, da defesa, advogado, mas da defesa num processo judicial é da maior relevância. Só que o defensor ou a defensora, ele tem que defender o interesse do seu cliente, do seu assistido. E eu não tenho um perfil para isso. Porque se eu sei que a pessoa é culpada, eu não sei se eu vou ter a convicção, aquilo que o advogado tem que ter, porque a ética do advogado é com a pessoa que ele está defendendo. Então, se ele sabe que é culpado, isso não pode interferir na sua defesa. Agora, eu sei que ia interferir na minha, eu não ia conseguir desempenhar. E eu gostava dessa área, eu percebia que eu não ia ser uma boa advogada, eu não ia conseguir exercer a função na medida que a Constituição defende. E aí que eu me interessei pelo Ministério Público, quando eu percebi as grandes vertentes do Ministério Público. Porque nós, promotores, não somos obrigados, não somos acusadores sistemáticos e profissionais. O promotor, antes de tudo e sobretudo, é o fiscal da lei. Então, se a lei não está sendo cumprida, se a lei foi ofendida, se houve, você tem que atuar. Mas se você percebe que alguém que está sendo acusado não tem prova ou agiu de acordo com a lei, o promotor tem a ampla liberdade de pedir absolvição, de pedir um benefício. E isso me fez me sentir muito bem, de eu saber, olha, eu posso tentar fazer, pode ser o ideal de justiça que a gente busca, que a gente não tem, não existe, é o ideal de justiça. E para mim o ideal de justiça era isso, eu poder fazer algo convicta, com certeza do que eu estava fazendo. Não, a certeza, aí eu exagerei, porque a dúvida é sempre ponto fundamental da natureza humana. Mas eu digo assim, convicta de que eu estava fazendo aquilo que devia ser feito naquele momento para aquele caso. Podia estar errada. Então eu ia fazer com força, com dedicação, porque eu ia ser verdadeira. Então por isso eu acho que escolhi e fiquei muito feliz com a escolha. Tive uma carreira maravilhosa. Acho que ser promotora é uma coisa muito boa, muito importante e me fez muito bem. Nós entramos no nosso concurso 12 mulheres. E realmente era muito difícil, muito mais difícil. Não vou dizer que hoje não seja, porque o preconceito ou a discriminação contra a mulher não acabou como por encanto. Mas, claro, proporcionalmente dá para imaginar. Havia 18, entraram 12, 30 mulheres distribuídas nesse estado inteiro. Era uma ave rara, né? Então havia aquele conceito muito ruim, né? Difícil olhar a mulher como profissional, todas jovens, então, sabe, foi muito... Agora, você se impondo, você se colocando como profissional, as pessoas vão te respeitando. Eu me lembro que quando comecei a falar sobre violência contra a mulher, eu era muito, eu e a Liliana Buff, colega que entrou no mesmo concurso de 80, aposentada, que está aposentada agora, nós falávamos sobre isso, nós éramos tidos como duas loucas, porque, imagina, as pessoas achavam lindo reproduzir o que Nelson Rodrigues dizia, que as mulheres gostam de apanhar, só as neuróticas reagem, né? E nós, combatendo tudo aquilo, nós éramos vistas e criticada, mas nunca deixamos de... Até porque quando nós ingressamos no Ministério Público, nós éramos oposição também à situação política da direção institucional. Enfim, e começamos essa luta. Não é fácil, mas a gente tem muito orgulho de ter conquistado muita coisa. As mulheres antigas que entraram, por exemplo, eu quando ingressei no Ministério Público, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma colega procuradora de justiça aposentada, que era a única mulher que havia naquela época que fazia a defesa das outras mulheres. Eu a conheci porque ela se chama
Maria Cláudia de Souza Foz. Foi promotora do Tribunal do Júri, foi uma promotora importante do Esquadrão da Morte, acusou o Esquadrão da Morte. E essa promotora, quando tinha concurso, a prova oral, ela ia sentar-se à plateia para só a presença dela pressionar de uma certa forma a banca para ver quando as mulheres eram arguídas, se as perguntas eram semelhantes ou mais difíceis, ou eram o exame mais apertado do que para os homens. Então, logo que nós entramos, ela tinha o hábito de fazer um jantar para as mulheres, para se conhecerem, para a gente ficar, se enturmar e partir para uma luta de avanço e de civilidade com relação às mulheres. Eu passei por São Bernardo, mas depois eu fui ser promotora substituta de Juquiá, Miracatu, Registros, Franco da Rocha. Passei pela capital, São Bernardo, voltei para lá, enfim. Aí eu fui promovida, a promotora, na época, era de primeira entrância, a minha comarca de primeira entrância foi Iguape. Aí eu fiquei em Iguape, depois assumi a comarca, fiquei lá, depois fui promovida para a segunda entrância, na época, que hoje é intermediária, Andradina, 640 quilômetros daqui. Lá em Andradina eu assumi Pereira Barreto, acumulei, né? Porque eu assumi Andradina, que era a minha comarca, acumulei Pereira Barreto, Guaraçaí, toda aquela cidade da região. E depois a minha terceira comarca foi Guarulhos. Nessa época, nós já havíamos conseguido eleger o primeiro governo democrático de São Paulo, Franco Montoro, porque eu entrei, ainda era o governador Maluf, eu entrei em 80, né? Aí na eleição o Montoro foi eleito e aí eu já estava na carreira, quando eu cheguei em Guarulhos, eu sei que fui trabalhar no governo, me afastei com o doutor Chopin Tavares de Lima, que era procurador de justiça aposentado, foi deputado e era secretário de governo do governo Franco Montoro. Aí fiquei 2 anos e retornei para a carreira. Nesse espaço de tempo eu fui promovida para a capital, e fiquei na capital até 95, no primeiro Tribunal do Júri, que foram os melhores anos da minha carreira, e depois fui promovida a procuradora. A gente tem que encarar todos os casos como o caso da sua carreira, sabe? Mas é claro que tem casos que demandam um maior... Eu me lembro que no primeiro Tribunal do Júri, a grande dedicação dos promotores, que naquela época havia muito as mortes feitas pelos justiceiros. E aquilo a gente tinha que ter muita dedicação, porque a prova era muito difícil, né? E estava um problema grave de execução, corria e vinha, tinha vários justiceiros pé de pato, e esses processos demandavam maiores cuidados. Os casos, digamos assim, de repercussão que eu trabalhei, foi do processo do Igor, em que ele matou a mulher, do colega que trabalhamos, eu e a Liliana Buff, que fez a instrução. Do Igor que matou a mulher, do juiz Tavares que matou a mulher, são os casos que eu trabalhei, não é dizer que é casos que tiveram muita repercussão, né? A da fraude do concurso do MP, eu que trabalhei, enfim, o caso de repercussão que eu atuei foram esses. Então, olha só, nós em 80 entramos no Ministério Público e havia um grupo de substitutos que tinha um compromisso com a democracia, e nós fizemos numa assembleia aqui no Ministério Público, na época que não existia direitos de vitaliciedade para promotor, etc., nós fizemos uma assembleia
A gente tem muito orgulho disso, defendendo que o Ministério Público devia ser o guardião da legalidade democrática, não o guardião da legalidade, porque a discussão era, não, da legalidade democrática. A discussão, batemos boca, foi uma assembleia tensa, tal, acabou que a gente ganhou num desempate, né? Bom, isso em 81 ou 2, não me recordo direito. E muita alegria para a gente ver que em 88 a Constituição acolheu o Ministério Público como guardião da legalidade democrática, né? O defensor da democracia, que era isso que a gente falava. Então, houve, claro, uma evolução, até a Constituição, que chamam de Constituição Cidadã, resgatou, eu não vou dizer que resgatou a democracia, porque nós nunca tivemos uma democracia formal como agora, nem no passado. A democracia da Constituição de 88 tem uma perspectiva muito mais ampla, né? Então, não dá para comparar o Brasil, de antes de 88. E, se a gente comparar com o Brasil de agora, felizmente, a partir desse ano, nós retomamos ao processo civilizatório, que o Brasil avançou nesse processo civilizatório, mas em 4 anos do governo anterior regrediu de uma tal maneira, com atos arbitrários, autoritários, descumprimento absoluto do processo democrático. Então, graças a Deus, o Brasil retomou aos trilhos e eu tenho certeza que nós vamos continuar evoluindo para a busca da democracia. Por que a gente quer o governo democrático? Porque a democracia é o melhor dos governos e é o único capaz de fazer uma sociedade mais justa e mais igualitária. Igualitária para todos os segmentos que são discriminados. Nós temos que ter um olhar de gênero, nós temos que ter um olhar humanitário para a sociedade. E o promotor, e nem o juiz, pode ficar fora desse processo. Nós temos uma função de Estado e a gente tem que participar desse processo. O promotor, a meu ver, é a função primordial do Ministério Público, defender a ordem democrática, a partir da qual a gente pode conseguir uma sociedade mais justa, mais humanitária, como eu sempre digo. Agora, no exercício da sua função, no seu dia a dia de processo e tal, eu acho que o promotor de justiça, não sei o que outras pessoas ou a própria sociedade pensa, você não tem que ter, por exemplo, promotor criminal, que é a minha área, né? Você não tem que ter aquele olhar acusatório, nem o promotor, por exemplo, da improbidade tem que ter aquele olhar de culpa já. Então, a gente tem que ser, naquele momento, meio que, não é imparcial como juiz, porque nós não somos imparciais, somos parciais, a gente vai tomar partido, mas olhar o caso para formar a sua convicção. Então, a partir do momento que você forma a sua convicção, sem preconceitos, sem pressões, e você aí exercer sua função. Então, ser promotor de justiça é o que o nome procura buscar. Promotor de justiça. Justiça existe? É um bem material, é o ideal de justiça. Pelo menos você vai atuar com ética, com dignidade, com respeito aos jurisdicionados, respeito a quem você investiga. Eu, por exemplo, fui promotora do júri, nunca fiz um júri, nunca ofendi um réu, que já está lá sentado, algemado, com 2 PM em volta. Nunca, você não precisa disso, tratar com ética, com dignidade, com educação, enfim. E eu acho que aí a gente pode exercer e buscar o seu caminho de atuação, claro que sempre com base na lei, né? E com uma atuação baseada nas leis que estão em vigor. É ter aquele olhar voltado para o interesse público, para a coletividade, para os mais vulneráveis. Porque há pessoas que acreditam, não, eu não posso ser parcial com os mais vulneráveis. Não é nada disso. Ninguém está pedindo para você ser parcial ou defender suas teses políticas. Nós estamos pedindo para defender a Constituição.
E a Constituição diz que você tem que ter um olhar para você promover, para fazer a igualdade, você tem que tratar com desigualdade, entende? Então, é esse olhar. Olhar para os vulneráveis. Saber que nós fizemos, como diz, né, a nossa própria revolução, conseguimos ingressar numa carreira tão importante, numa carreira de Estado, num concurso tão difícil, um dos concursos mais difíceis que tem, conseguimos tudo isso, mas não é só para a gente se regozijar, é para nós fazermos desse trunfo um trabalho, entregar isso para a sociedade, um trabalho social. Eu sempre defendi a tese de que nós, por exemplo, que estudamos em escola pública, faculdade pública, eu acho que eu sou contra o ensino pago. Mas eu acho o seguinte, que nós formamos em escola pública, a gente tinha que doar, não sei quanto tempo da vida que a gente tem, fazer atendimento para a população mais carente. Por exemplo, médico, se formou na Pinheiros, vai ser médico de periferia, atender gratuitamente X tempo. Eu, direito, fiz direito, vai trabalhar na periferia, enfim, pegar o pessoal que estudou em escola pública e doar, depois de formado, um tempo seu, porque quem pagou o nosso estudo foi a sociedade. Então, eu entro no Ministério Público, é isso que eu posso dizer para os jovens. O olhar não é você, olha, consegui, virei um funcionário. Não, você não é funcionário público, você é um agente político do Estado que tem o dever de olhar para a sociedade e ter o olhar sempre para os mais vulneráveis e buscar a solução jurídica, muitas vezes, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa. Puxa, se valeu. Olha, eu vou completar dia 11 de setembro, 43 anos de Ministério Público. Entrei em 80, como disse. Olha, eu vou dizer, foi a carreira mais certa que eu pude escolher. Eu tive a felicidade de entrar no concurso, que eu escolhi o concurso certo, que se adaptou à minha personalidade. E a gente não fica se destacando, não sei, mas eu posso dizer que eu dediquei o melhor que eu podia dedicar de mim para o Ministério Público. E os melhores anos da minha carreira foram os anos que eu atuei no Tribunal do Júri. Então, puxa, se valeu a pena. Eu espero poder ter dado ao Ministério Público um mínimo do que o Ministério Público me deu. Sabe, e foi muito bom para mim, muito feliz. Eu atuei politicamente, eu atuei juridicamente. E foi a carreira que, se eu tivesse que voltar atrás no tempo, eu faria tudo de novo. O atual procurador-geral demonstrou a importância do papel do Ministério Público na defesa da democracia na pandemia. Porque nós tivemos momentos obscuros na vida nacional de ofensa clara à democracia. E, felizmente, o nosso procurador-geral aqui foi firme, interveio em todos os momentos para defender a democracia, para não permitir o arbítrio, para não permitir que as instituições fossem solapadas. Porque o quê? A lei editada aqui proíbe isso, tudo contra a democracia. Em cidades do interior, que o procurador-geral interveio, enfim. Felizmente, São Paulo, o Ministério Público mostrou a importância. O Ministério Público atuante mostra, não deixa prosseguir o arbítrio. Os primeiros momentos de arbítrio você intervém, mas o que não aconteceu, sob o ponto de vista federal. Nós tivemos um governo em que praticou toda sorte de autoritarismo, de arbítrio, de gastança de dinheiro para reeleição, de vergonhas, de improbidade. E o Ministério Público Federal, lamentavelmente, aos costumes, disse nada. Infelizmente, aqui no nosso estado, o Ministério Público, o Procurador-Geral foi muito firme, muito atuante nesses momentos difíceis, obscuros de ofensa à democracia. Aí as pessoas vão perceber, mas por que aconteceu tudo isso? Porque o Ministério Público não interveio.
O Ministério Público não atuou. Aí vem a importância que tem o Ministério Público no regime democrático. Uma sociedade que tem um maior equilíbrio, que todo mundo possa comer, que todo mundo possa ter um lugar digno para viver, para morar, que todas as crianças possam estudar. Que é isso que eu sonho para o Brasil. A gente se emociona porque a gente teve uma parcela muito boa na nossa vida. E a gente ainda que vem de escola particular, que estuda línguas, ainda estuda numa faculdade gratuita, que felizmente agora tem cota social e cota racial. Então, tentar mudar isso, é isso que eu sonho para o Brasil, que todo mundo tenha uma vida, possa se escolher o caminho errado, por escolha, por opção, não por pressão. Entendeu? Todo mundo possa ter uma vida digna, comer, como dizia, aí, 3 refeições por dia, sabe? Ir para a escola as crianças, sair do meio dos canaviais crianças, acabar com os abusos. Então, é essa sociedade que eu sonho. Eu sonho e tenho esperança, porque o que me impulsiona a viver sempre foi a esperança e o otimismo. Porque o dia que a gente perder sonho e esperança, aí é melhor morrer. Então a gente tem que viver para lutar e acreditar que um dia nós vamos conseguir. Crime e Castigo, Dostoiévski. É o Cinema Paradiso. Foi um filme que me impressionou muito. Pode falar outro? Esposa Amante. É maravilhoso esse filme. Marcello Mastroianni e Laura Antonelli. Eu Te Amo. É muito linda, apesar de você. O Chico Buarque também, para mim, acho que se eu for encontrar. Enfim, tem muita música boa, não dá nem para elencar. Não se acomodem, lutem, porque é na juventude que a gente tem a força e o ideal muito marcado, com muita força, sempre lutando por uma sociedade mais justa e mais igualitária. E parar de olhar, de a gente achar que é o umbigo do mundo, sabe? É isso que eu peço, um olhar assim, acabar com discriminação, que homens e mulheres todos sejam iguais, homens, mulheres, negros, brancos, gays, trans, todo mundo seja tratado igualmente. Lutar contra qualquer tipo de discriminação e preconceito.